Muito bem. Eu tinha deixado o texto para falar depois, mas eu acho que, como hoje é o último upgrade dessa série, né, e nós já vimos aqui vários passos, né, desde a questão do problema do pecado, desde a questão da nova criação, perspectiva de espírito, né, e tudo mais, a gente está terminando com a questão do fruto. E o bispo João vai falar muito sobre essa questão do fruto, né, com toda a ênfase necessária, sobre frutificar e como frutificar. E eu vou complementar falando sobre o DNA de um filho de Deus. Por isso que eu coloquei essa hélice de DNA aqui. Vocês já ouviram muito sobre isso aqui, o nome do Senhor. Se você pesquisar o termo, o nome do Senhor na Bíblia, você vai ver várias citações, né? Eu coloquei algumas só como exemplo. Então você tem, por exemplo, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, Salmo 116, 13. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Nesses tempos de Covid a gente soube disso melhor do que ninguém, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, Salmo 20, versículo 7. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, Salmo 113, 2. E eu poderia citar muitos e muitos e muitos mais textos relacionados ao nome do Senhor. Né? Por exemplo, Deus fala muitas vezes que Ele faz muitas coisas por amor do seu próprio nome. Muitas vezes Ele dá algumas exortações pesadas e fortes, justamente porque alguns, pela maneira como se portam, blasfemam o nome de Deus. E Ele preza pelo seu nome, né? Tanto que Ele diz que Ele tem zelo pelo seu nome. Mas por que o nome do Senhor é tão importante? Afinal, Ele tem vários. Ele não tem um nome só. Nós conhecemos Ele como, né, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ou o Deus da Providência, como muitos colocam em alguns aspectos. Nós também sabemos do El Elyon, o Deus Altíssimo. Ele também é o Senhor dos Exércitos. Mas tem vários nomes de Deus, e o nome que Ele se apresenta, né? Yehová, Yud-Hei Vav-Hei, né, que é o nome com que Ele vai ser conhecido. Você também tem o nome Eu Sou, que você vê lá em Êxodo 3, que não é o mesmo nome que Ele se apresenta em Êxodo 6, quando Ele se apresenta, né, para o povo, que Ele diz assim, antes, pelos patriarcas, eu era conhecido por outro nome, mas não por este, Yud-Hei Vav-Hei. Eu era conhecido por qual? El Shaddai. Mas será que não conheciam o nome de Deus mesmo? Conheciam, porque próprio, lá em Gênesis 22, quando você pega Abraão chama aquele lugar de Deus proverá. E o nome ali para Deus, o Senhor proverá, que você vai ver, é Yud-Hei Vav-Hei. Então, ele não sabia o nome? Sabia. Eu já falei aqui. O saber o nome é uma coisa, o experienciar o nome é outra. Há uma diferença entre elas. Por isso, quando você pega o termo, seja no hebraico, seja no grego, né, referente ao nome, ambos estão relacionados não somente a uma questão de nomear, de ser chamado por, mas também está relacionado o quê? Fama, reputação, caráter. Ou seja, o nome identifica todo o ser. Por isso que os nomes na Bíblia são muito significativos. O nome de Jacó, né? O nome de Isaac, Riso. Vários nomes têm um significado. Por quê? Porque esse significado acompanha. Não é à toa que o anjo avisa a Maria para que ela nomeie a criança que vai nascer como Jesus. Yeshua, porque Ele salvará o seu povo. Por quê? Porque Yeshua fala de salvação, salvação de Deus. Né? Então o nome carrega, de certa forma, até a missão. Agora, um nome muito difícil de você colocar é o nome de Deus, porque Deus não tem uma missão só. Deus não tem uma característica única só. Ele é um conjunto de vários atributos, de várias características. Então o nome dele, e por isso que às vezes ele se apresenta com vários nomes, mas ele se identifica com um especial, não é um nome qualquer. Por isso, quando a gente vê Yud-Hei Vav-Hei, que é Yehová, ou Jeová, ou como queira transliterar, né, é um nome que carrega toda a essência do Senhor. Não é à toa que, quando você pega no hebraico o significado desse nome, significa aquele que existe. Porque é Ele que dá existência a tudo. Nada disso, nem nós existiríamos, se Deus não assim o quisesse. Porque é Ele que permite que nós existimos.
Não é à toa que Paulo diz que ele é o único imortal. Ué, mas os anjos não são imortais, os espíritos não são imortais? São, mas eles são imortais por causa daquele que existe. Se aquele que existe não fornecesse vida e imortalidade, nenhum de nós seria imortal. Porque só ele é imortal, só ele tem vida em si mesmo. Então esses aspectos são importantes. E fala muito do caráter, expressa o caráter. Então quando você conhece o nome de Deus, e não conhecer só de ouvir falar, mas conhecer por experiência, você vai vivendo com Deus, e você vai aprendendo que o nome dele representa o quê? Bondade, misericórdia, fidelidade, amor, mas não por causa do significado do atributo, porque você viveu o amor de Deus em você, você viveu a verdade de Deus em você, você viveu a fidelidade de Deus em você, você experienciou isso. Por isso que ele fala que ele vai se revelar ao povo com aquele nome lá em Êxodo 6, e não se revelou aos patriarcas, porque, por exemplo, os patriarcas não viram o mar se abrir, não viram um Deus que abre o mar numa situação de risco, não viu o Deus que traz maná, faz cair maná do céu, com provisão no meio do deserto. Eles conheceram algumas características de Deus, mas não essa amplitude de características como esse povo do deserto conheceu. E por isso que Deus diz, eles vão me conhecer por esse nome, mas conhecer como? Por experiência, eles vão vivenciar isso comigo. Então isso é muito importante. Não é à toa que Jesus vai falar assim, olha, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. E manifestar aqui é tanto por ações quanto palavras. Ou seja, é como se Jesus tivesse apresentado Deus por meio de palavras e ações. As ações dele, a bondade dele, o poder dele. Todas essas características de Jesus manifestam o Pai, não só as palavras, mas o agir, o ser. Por isso que ele diz assim, ó, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Quer dizer, se fosse simplesmente, se ele estiver falando só de um nome, você não precisa de várias e várias lições, basta eu conhecer. Por exemplo, o pastor Ricardo, ele se apresenta para mim, eu vou gravar o nome dele, e pronto, dali para frente é o pastor Ricardo. Eu conheço ele, conheço o nome. Mas Jesus está dizendo o seguinte, não, eu manifestei o teu nome para eles, e ainda vou continuar manifestando. Então ele não está falando só de uma questão do nome de Deus, ele está falando de quem Deus é, da sua essência, do seu caráter, da sua amplitude. Por isso que ele usa essa terminologia. Por isso que você tem textos que falam assim, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. E é interessante que, quando ele fala no caráter de, ele está usando o mesmo termo no grego para nome, por causa da sua amplitude. Tudo bem, Dionei, mas por que você está me falando disso? Porque o nome do Senhor tem vários significados, vários pesos relacionados. Não é à toa que você tem, por exemplo, em Êxodo 23, quando ele manda aquele anjo diante do povo, e ele diz, olha, eu vou mandar o anjo diante de ti. Mas cuidado, hein? Cuidado com como você se comporta, porque não te rebeles contra ele, porque ele não perdoará a vossa transgressão. Por quê? Porque nele está o meu nome. Não está falando de um anjo qualquer. Está falando de um anjo que carrega o nome do Senhor. E até onde nós sabemos, somente Deus perdoa pecados. Mas esse anjo é diferente dos outros anjos, porque esse anjo também perdoa pecados, transgressões. Um anjo que perdoa transgressões, que vai adiante do povo, que carrega o nome do Senhor. Que anjo é esse, gente? Jesus. É uma teofania de Cristo. Já no Antigo Testamento, já no Êxodo, é Jesus se apresentando. Por quê? Porque Jesus realmente é filho de Deus, e todo filho carrega o nome do Pai, não é? Muito bem. Ele fala, se você lembrar, em Êxodo 28, vai falar do sumo sacerdote. E tem uma coisa curiosa no sumo sacerdote, que é muito interessante quando você pega e lembra de que Cristo é o nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O texto fala, farás também uma lâmina de ouro puro, nela gravarás a maneira de gravuras e sinetes. Santidade ao Senhor. Senhor ali é Yud-Heh-Vav-Hei. Ou seja, ele tem uma lâmina na testa
de ouro, obviamente, né? Porque ouro fala de Deus, com o nome de Deus, Jeová. E ela vai ser presa no turbante dele, né? Na mitra, como colocado no texto, com um cordão azul. E é interessante que ele diz assim, ó, essa lâmina de ouro com o nome de Deus, vai estar sobre a testa de Arão, para que Arão leve, carregue o quê? As iniquidades do povo. Uma das funções do sumo sacerdote qual é? Carregar as iniquidades do povo. Por que ele faz isso? Porque no dia da expiação, que é um dia especial, único no ano, ele vai pegar toda a iniquidade do povo e vai fazer o quê? Vai transferir para o bode expiatório, o bode que vai para o deserto. Isso já me diz muito, por quê? Porque a função do sumo sacerdote é carregar o quê? As iniquidades. Só que ele transfere isso depois para um animal. Mas primeiro, lembra? Ele carrega o nome de Deus e depois ele carrega as iniquidades. O que ele está representando? Ele representa Deus, porque ele é o intermediador entre Deus e o homem. Ele representa Deus e representa o homem diante de Deus. E porque ele carrega o nome de Deus na testa, e o sumo sacerdote tem o vínculo sacerdotal, ele tem a capacidade de carregar o quê? Sobre si, as iniquidades. Porque Deus também faz a mesma coisa. Deus carrega as nossas iniquidades e perdoa. Tudo prefigurando o quê? Prefigurando o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Porque Jesus também vai fazer a mesma coisa. Como sumo sacerdote, Jesus que carrega o nome do Pai, o que ele faz? Carregou todas as iniquidades, mas não só daquele ano do povo, do passado, do presente e do futuro. Nós já falamos disso aqui, né? E depois ele não transfere isso para ninguém. Ele mata todas as iniquidades que ele está carregando nele mesmo, porque ele é o sacrifício. Por que ele tem a capacidade de fazer isso? Porque ele carrega o nome de Deus, a essência de Deus. Ele é o próprio Deus, em carne. Aí você vê um texto que muitas vezes é muito mal interpretado. Esse texto aqui, ó. O mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente, né, o que tomar o seu nome em vão. Vocês conhecem esse texto. Quando vocês leem esse texto, o que você lembra? Normalmente. Sua mãe já falou muito. Filhinho, não fala o nome de Deus assim. Porque a gente não pode falar o nome de Deus em vão. Não é assim? Muitas vezes? Você aprendeu isso. Não fala o nome de Deus em vão. Olha essa boca, menino. Olha essa boca, menina. A gente não pode falar o nome de Deus em vão. Se você pegar os judeus, então, eles levam isso tão a regra, que eles fazem até isso aqui, ó. Já viram? Não escrevem Deus completamente. Ou também os messiânicos não escrevem Jesus completamente. Por que isso? Por causa do mandamento: não tomar o nome do Senhor em vão. Só que sabia que isso tem um pouquinho mais de significado do que só isso? Existe um significado, uma camada além. O verbo, não sei se vocês repararam, mas o verbo usado aqui para tomar é nassá. É o mesmo verbo que vocês viram no slide anterior, de que o sumo sacerdote carrega as iniquidades. É o mesmo verbo. Levar, carregar. Agora leia com essa outra tradução: não carregarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente, impune, o que carrega o seu nome em vão. Por quê, gente? Afinal, você não é filho? O que um filho carrega do pai? Nome. Você não é esposa? Você não é noiva do cordeiro? Esposa. O que a esposa carrega do marido? Nome. Você percebeu como é muito mais profundo do que isso? Do que você simplesmente falar o nome de Deus, ou de você escrever o nome de Deus de um jeito diferente? É muito mais profundo. Você, como diz os textos, né? Ao vencedor ele dará estas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Você já é filho, lembra? Por causa de Cristo, nós já somos filhos. Já estamos sendo disciplinados, educados por meio do Espírito Santo para sermos o quê? A imagem do Filho.
E vai chegar um momento que tudo isso se completa. Mas você já é filho de Deus. E se você é filho, você carrega o nome de Deus. E se você carrega o nome da família, o que se espera de você? Imagina o seguinte, digamos que você fosse órfão, ou conheça alguém que é órfão, e o rei Charles da Inglaterra decide adotar um brasileiro órfão, né, como filho. O que acontece com esse menino ou com essa pessoa do dia para a noite? Primeiro que o nome dele recebe um novo nome. Vai carregar o nome agora, um nome da realeza, um nome real. Ele vai poder continuar morando por aqui? Vai? Vai poder frequentar as mesmas escolas? Ele vai poder se portar do mesmo jeito como se portava antes? Vocês já viram como é que é o casamento, por exemplo, uma princesa plebeia quando casa com um príncipe da realeza? A vida dela muda ou não muda? É igual como era antes? Por que mudou? Ela passou a ser pobre agora? Considerando a pequena fortuna da família britânica, real britânica? Não. Digamos que certas coisas que ela não tinha acesso, agora ela tem. Mas certas ações que ela tinha antigamente, ela não pode ter mais. Isso é bom ou ruim? Depende do ponto de vista. Mas eu tenho certeza que 99,9% das pessoas gostaria de fazer parte da família real britânica, de algum jeito. Nem seja como filho, como duque, de repente, me coloca como duque, né? Alguma coisa assim, né? Para eu poder usufruir de todos os benefícios da família. Você acha que tem algum país que não vai aceitar ele numa viagem? Você acha que tem restrições para chegar em algum lugar? Só que nós somos filhos de uma realeza muito superior, que é o Criador de todo o universo, o Senhor de todas as coisas. E nos comportamos como se fôssemos da favela ainda, de certa forma. Morando na periferia, como se fôssemos um nada, porque não entendemos quem somos, não entendemos o que aconteceu no novo nascimento, não entendemos que no novo nascimento você foi transformado, tem uma nova natureza em você, e não uma natureza daqui não, é a natureza do alto. Essa natureza do alto faz você o quê? Ser portador do nome do Senhor. Você carrega, você professa o nome de Deus. Quando você pega no povo no Egito, o povo que saiu do Egito, desculpe, né? Quando Deus chega por meio de Moisés, fala assim, assim diz o Senhor Israel, meu filho, meu primogênito. Deus já está falando da filiação desde o povo escolhido lá atrás, em Êxodo 4. Depois, em Deuteronômio, Moisés fala assim, todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. Mas não por quem tu és, é pelo nome que você carrega. Porque o nome que você carrega é um nome acima de todo nome, é um nome poderoso, é um nome justo, santo, criador dos céus e da terra. Não é à toa que ele diz assim, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei, número 6. Você lembra da bênção sacerdotal de número 6? A bênção sacerdotal de número 6 usa esse símbolo aqui, Todo mundo acha que isso aqui é da Jornada das Estrelas, Star Trek. Foi Spock que inventou, não é? Vida longa e próspera. Não, gente. Isso aqui é número 6. Há mais de 3.000 anos atrás. Quando ele fala assim, e vocês porão, falando para os sacerdotes, vocês porão o meu nome sobre os filhos de Israel, sabe como é que eles abençoavam e oravam essa bênção? Assim. Na verdade, né? Eles vão usar os 2 dedos assim. Por quê? Porque isso aqui é a letra Shin, de nome de Shaddai, do nome de Deus. Ou seja, é colocado o nome do Senhor sobre você. E por isso que você é abençoado. Por quê? Porque a partir daí você carrega o nome. Não é à toa que o mandamento para batizar do ID
É para você batizar em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito. Você foi imerso no nome de Deus. Você foi batizado pelo nome de Deus. Você estava morto e ressuscitou. Você ressuscitou uma nova criatura. E essa nova criatura carrega o nome Todo-Poderoso. Por isso que o texto de Coríntios fala assim, afinal, você foi batizado em quem? Em nome de Paulo? Em nome de alguém daqui? Né? Dionei? Gessé, Maurício, João? Não. Você foi batizado em nome de quem? Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do nome que está acima de todo nome. Então, haja de acordo como? Por isso que é esperado que você faça o quê? Que você produza o caráter de Deus na sua vida. Por isso que o objetivo do Espírito Santo é levar você à imagem do Filho, porque o Filho é o modelo daquele que carrega o nome de Deus. E você está sendo o quê? Transformado para isso. Por isso que a gente vai falar hoje de produzir o fruto do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito. Não é à toa que Apocalipse você fala assim, conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. E nós somos assim, nós confessamos o nome de Deus e carregamos e fazemos o que com o nome de Deus? Nós o defendemos, nós o apresentamos para o mundo. Por quê? Porque nós fomos feitos nova criatura. Esse texto de Romanos fala o quê? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Por quê? Porque você tem o selo de Deus em você, você tem o Espírito Santo em você. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa, que é nomeado pelo nome do Senhor. Por isso que é esperado de você o quê? Um caráter justo. Por isso que o mandamento diz, não carregarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não terá por inocente todo o que carrega o seu nome em vão. Isso lembra o quê? Lembra 2 Coríntios 6:1, que ele fala, exorto-vos, vós que sois cooperadores de Deus, a não receber a graça de Deus em vão, de forma inútil. É a mesma coisa. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15:10, fala, a graça em mim não foi vã, antes trabalhei mais do que todos, mas não eu, a graça comigo. É a mesma coisa. É o mesmo processo. Há uma harmonia nas Escrituras. E aqui tem uma coisa interessante, porque ele fala assim, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, também tem de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar, lembra, você é purificado e a si mesmo se purifica. É um processo que você coopera. Será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Você vê ali que já tem 4 virtudes, pelo menos, do fruto do Espírito. Mas para quem isso? Dentre aqueles que invocam. Esse termo, invocar o nome do Senhor, olha só, no grego é dar um sobrenome, deixar-se dar um sobrenome, receber o sobrenome de outra pessoa. Invocar fala de você deixar receber o nome de Deus sobre você. Porque você recebeu o nome dele. Não é à toa que o texto diz, e acontecerá que todo aquele que invocar, ou seja, que tiver o sobrenome, que tiver a marca do nome do Senhor, o que acontecerá? Será salvo. Não é só uma questão de você falar o nome, é a questão de você viver o nome. Por isso que nós somos chamados para ser a imagem do Filho. E é interessante que ele fala, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai, e o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Agora vamos pegar esse texto e ver como Paulo constrói isso aqui. Primeiro ele está falando o seguinte, que nós somos guiados, conduzidos, movidos pelo Espírito, que vai gerar em nós esse fruto também, o caráter de Deus em nós. E ele usa 2 termos para filhos, perceberam? Ele usa Iás e depois usa Teknon. 2 termos. Os 2 significam filhos.
Mas qual é a diferença de um e para outro? Porque ele fala do espírito de adoção. E a adoção vem da raiz de riás, que é feito filho. O que é o espírito de adoção? É quando você foi estabelecido como filho, feito filho. Então, primeiro o que acontece com você? Primeiro você é adotado, feito filho. Mas depois, sim, mas vocês não são somente filhos, vocês clamam Abba Pai. Por que ele usa Abba Pai? Ele usa um termo em hebraico, Abba, e usa um termo em grego, Pater. Porque ele está falando para judeus e gentios, que agora são um só povo. E depois ele usa Teknon, somos filhos Teknon. Teknon é um termo que tem a variação para significar o seguinte, gerado por. Então, na verdade, ele está dizendo o seguinte, primeiro você foi feito filho. Você não era filho, agora você foi transformado e feito filho. Mas não é só isso. Além de você ser transformado e feito filho, você foi gerado por Deus. Teknon não é de filho só denominativo, é de filho que foi gerado por. Você foi gerado por Deus. Por exemplo, o Espírito está em você, é gerado por Deus. Essa alma, esse coração novo, gerado por Deus. O que falta só para que você seja filho completamente? Só o corpo. Transformou o corpo, você agora é filho pleno. Mas você já é desde hoje, ou já é ainda não. Você já está no processo, você já foi transformado, você já é herdeiro com Cristo de todas as coisas. Mas qual é a nossa maior herança, por exemplo? Qual era a herança dos levitas? Porque os levitas não receberam terra. Tem gente que está esperando, como herança, receber a terra, o universo. Eu quero receber a terra, vou ficar com uma ilha só para mim. Quero uma praia só para mim, uma ilha só para mim, um planeta, de repente, só para mim, uma galáxia, quem sabe, só para mim. O pessoal quer as coisas. Mas os levitas, por exemplo, não receberam herança de terra. O que Deus fala para os levitas, que são sacerdotes? Porque antes todos eram sacerdotes, mas por causa do pecado do bezerro de ouro, só a tribo dos levitas que se tornaram sacerdotes, porque só eles, quando Moisés pergunta quem é dos nossos, eles levantam a mão. Por isso que eles são denominados sacerdotes. Mas antes todos eram. E nós agora somos todos sacerdotes do Altíssimo. E qual é a herança do sacerdote? Sabe qual é a herança que nós temos? A herança, o Senhor diz assim, a tua herança sou eu mesmo. A tua herança é o próprio Deus. É muito mais do que o próprio universo. Porque você tem como herança o Criador de todo o universo. É muito maior do que você imagina. A sua herança não é só a terra, possuir a terra, né? A sua herança é ter o próprio Deus. Essa é a tua herança. Por isso que ele fala, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, filhos gerados por Ele, amados. Você foi gerado no ventre de Deus, lembra? A gente já falou disso aqui outra vez. Você foi gerado por Deus, no ventre de Deus, no amor profundo de Deus. E por isso que, terminando, você recebe essas promessas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, e darei uma pedrinha brilhante, uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha o quê? Um novo nome. Afinal, se você é filho, você vai receber não somente o sobrenome, mas um novo nome. Você já carrega o nome de Deus, mas você vai carregar, além disso, um nome só seu, para ser conhecido de um filho gerado, transformado, feito nova criatura. Por isso que ele também fala, ao vencedor, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Por isso que os 144.000, eles falam o seguinte, eles têm na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Eles carregam literalmente na fronte o nome de Deus. A exemplo do quê? A exemplo do sumo sacerdote, que a gente leu há pouco, que carregava o nome do Senhor na sua fronte. É o mesmo processo. São as mesmas promessas. A harmonia bíblica vem desde Gênesis e vai até Apocalipse. Na verdade, ele não muda as suas promessas, ele só vai revelando-as cada vez mais para que você entenda, para que você saiba da tua filiação. Você é filho gerado pelo próprio Deus. Então se espera que você haja
de acordo com o filho gerado. Por isso que o bispo João vai chegar aqui para vocês e vai mostrar agora como é que um filho gerado, um filho que o próprio Deus gerou no seu ventre de amor, se comporta. E que fruto que ele gera. Porque já foi pregado pelo Lucas ontem, né, que uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Vocês são árvores produzidas com a semente mais pura, puríssima, que é da palavra do Senhor, do próprio Senhor. Então, vocês vão gerar o quê? Os frutos, né, as virtudes do fruto relacionado ao nome do Senhor. E é isso aí. Obrigado, gente. E a gente continua.